Olá, inscritos e inscritas do canal Gislene Meschiati, sejam todos muito bem-vindos. E hoje é um vídeo muito importante que é a dúvida de muita gente, o que eu uso para plantar as minhas lindas orquídeas. Então hoje o assunto é apenas substratos e no que mais eu planto as minhas orquídeas, porque eu tenho aqui no meu orquidário um plantio variado, tá? Variado. Hoje eu não vou mostrar flores, muito embora o meu orquidário esteja super mega florido. Por isso que todo mundo pergunta no que eu cultivo as minhas orquídeas, tá certo, gente? Então, vamos começar aqui. Eu vou explicar assim, bem rápido, como que eu limpo os substratos. Então, se você quiser anotar num caderno, eu aconselho. Vai dando pause no vídeo e vai anotando como que eu faço para limpar o substrato e deixar pronto para plantar orquídeas, ok? Aqui está casca de pinos com carvão picado. Tá vendo? Esse carvão tá até grande, eu pico ele mais uns 2 pedaços. Aqui existem as cascas de pinos menorzinhas e aqui as maiores. Se é uma orquídea bem grande, bem robusta, eu uso este tamanho de casca de pinos. Como que eu deixo a casca de pinos preparada para as minhas orquídeas? Eu pego a casca de pinos, ponho num balde. Eu tenho um balde de 20 litros, coloco 10 litros de água e um meio copo americano de cloro. Não é o cloro em gel, é o cloro líquido, tá, gente? Se for a água sanitária, ela é mais fraca, eu ponho um copo americano nessa água, deixo mergulhado de um dia para o outro a casca de pinos, mexo bem com a mão, jogo fora a água e coloco em mais 3 águas para tirar o excesso do cloro, até que a água saia bem clarinha. Quanto mais tanino tiver, mais água você vai ter que passar. Não significa que eu deixo 4 dias, tá? Então, eu deixo uma noite, troco, deixo um dia, troco, deixo outra noite, troco. Assim eu vou até a água sair clarinha, certo? Esses negocinho molinho aqui, que quando a gente molha a casca, ele parece um corinho, eu tiro, tá? Tem uns outros pauzinhos branquinhos que ele só serve para embolorar. Eu tiro, jogo fora, tá? Essas pelinhas que são molinhas quando a gente molha, eu tiro e jogo fora. Eu deixo só as cascas. Se você vai plantar uma orquídea mini, pequenina, delicada, você usa casquinhas pequeninas. Você quebra as grandes e usa casquinhas bem pequenininhas. Porque se você plantar uma orquídea de média para pequena num negócio desse tamanho assim, ela não vai grudar, vai ficar muito vão no seu substrato. E ela não gruda, tá? Então tudo é proporcional ao tamanho da orquídea que você vai plantar, tá bom? Bom, o carvão eu só lavo para tirar aquele pó preto. Só lavo com água. Uso a casca de macadâmia. Faz pouco tempo que eu encontrei essa casca para comprar. Ela já vem triturada. Porque a casca de macadâmia inteira corre o risco dela estar com a castanha grudada dentro. E se tiver um pouquinho de castanha grudada dentro, o que acontece, gente? Aquilo embolora. E aquela gordura da castanha não é bom para as raízes da orquídea. Além de, preste atenção, atrair baratas. Isso mesmo, atrai
baratas para o seu vaso. E acho que não é isso que você quer, certo? Então, também uso isopor picado, tá? Depende da orquídea, eu ponho tamanhos maiores. Quando eu planto nessas cestas grandes, eu ponho tamanhos maiores. Quando é dreno de catacetum, eu ponho pedacinhos menores no fundo do vaso, tá? Porque os meus catacetos ficam todos pendurados. E quando é catleia, eu também uso tamanhos assim, médios. Não pode ser bandejinha de frios. Uso no meio do substrato, porque as catleias eu faço dreno com brita. Aqui, gente. As britas existem grandes, existem pequenas, né? Então, se é um vaso grande, eu ponho as britas maiores no fundo para fazer dreno. E uso esses substratos misturados para catleia, oncidium, né? Eu tenho vários vídeos de replante aqui no canal. Vou deixar aqui em cima nos cards. E agora eu vou fazer uma série de vídeos de replantes, tá bom? Então, inscreva-se aqui embaixo nessa palavrinha vermelhinha inscrever-se. Ative o sininho das notificações, porque todos os meus vídeos que eu fizer agora daqui pra frente de replante, eu vou deixar marcado este vídeo para você assistir, tá bom? Então, este vídeo é esclarecendo tudo que eu uso nas minhas orquídeas. Essa é a casca de arroz carbonizada. Não precisa lavar, ela já está pronta. O que que é carbonizada? Torrada. Então, se você apertar ela, ela vai virar um pó. E não é isso que nós queremos. Nós queremos ela fofa. E eu misturo ela com o quê? Tá vendo que o torrado enche a mão da gente de preto, né? Eu misturo com esfagno, tá? Então, esse aqui é um esfagno sem lavar. Eu tô colocando um tanto ali no balde para lavar. E tenho este daqui lavado, mas como eu tenho muita orquídea para replantar, essa quantidade aqui não vai dar nem pro cheiro, gente. Então, você olhando, são iguais. Mas por que que eu preciso lavar? Porque o esfagno tem sal. Então, o esfagno você não vai pôr cloro. Você vai pôr num balde, tá vendo? Esse aqui é um balde de 10 litros. Eu encho ele com água e deixo várias horas. Porque o esfagno, ele não pega a água rapidamente. Então, ele demora para absorver a água. Mexo bem, como eu também mexo a casca de pinos dentro daquela água com cloro. Mexo várias vezes. Aí, eu tiro da primeira água, aperto, igual apertar roupa. Na hora que você tirar todo o esfagno da água, vocês vão ver que a água sai amarela. É sal. Só água, tá, gente? Então, eu tenho sempre à mão os meus substratos lavados. Então, quando chega um saco de casca de pinos aqui pra mim, eu já lavo, desinfeto, deixo pronto. Deixo pronto porque é muito mais fácil na hora de replantar uma orquídea. Você deixa lavado, deixa secar num prato assim, numa gamela, num lugar que ele fique bem espalhado, senão ele embolora. E aí, depois dele bem seco, você pode até guardar no saco de novo, tá? Mas ele já está pronto para você fazer a sua mistura e o seu replante. Porque tem gente que desanima na hora de replantar, até desinfetar a casca de pinos, até desinfetar o esfagno. Esse daqui eu só lavo com água também para tirar a sujeira, né? Esse já é um pouco mais difícil achar. Mas eu comecei a usar faz pouco tempo, tá, gente? As orquídeas estão gostando, né? Mas se você não tiver acesso a isso daqui, não tem problema, tá? Aí, o que mais eu vou falar? No que mais eu planto minhas orquídeas? Eu planto em vasos de plástico, com furos e sem furos. Tudo depende se a orquídea gosta de menos umidade
ou mais umidade. Então, eu não furo todos. As catleias, em geral, eu uso vaso furado, tá? Outras orquídeas, a gente tem que saber se elas gostam de mais ou menos umidade, certo? Uso naquelas minhas bráceas grandes, essas cestas super furadas. Aí, se você comprar uma cesta sem furo embaixo, você precisa fazer furo embaixo, senão empoça a água, tá? Lembrando que quando você for plantar numa cesta, você tem que usar mais esfagno, porque o vento vai secar muito rápido esse substrato. Tem gente que planta em só carvão e dá certo. Eu nunca plantei só em carvão. Tem gente que planta só em carvão, dá certo. Uso também os cacos de telha ou cacos de tijolo. Uso vasos de barro. Uso lequinhos de madeira. Esse leque é de Sansão do Campo. Uso cachepôs. Esse daqui, no caso, é de Sansão do Campo. E agora eu vou falar o que eu não uso, tá, gente? Calma. Uso toquinho de Sansão do Campo, que as orquídeas adoram. No Nordeste chama sabiá. Tá? Você encontra como sabiá. Tem gente, a Karina Moura, do canal Karina Moura Orquídeas. Um beijo, Karina, se você assistir esse vídeo. Ela usa toquinho de eucalipto. E dá certo. Eu nunca usei. Já teve um monte de gente que perguntou. Eu nunca usei. Eu sei que existem dois tipos de eucalipto, o branco e o vermelho. Eu não sei qual que é o que ela tem acesso. Mas eu tenho acesso à Sansão do Campo. É uma madeira que dura bastante. Demora para apodrecer. Os galhos de ipê também, que aqui na minha região tem, e às vezes quebra algum galho com o vento, né? E pode ser ripa de peroba, tá, gente? Também pode ser. Também uso bolacha de Sansão do Campo ou bolacha de ipê, que às vezes o galho é grosso. Esse aqui eu levei na serraria para serrar para mim. Os vasos transparentes eu uso nas Phalaenopsis, mas tem um porém. Esse vaso transparente, gente, ele resseca muito rápido, tá? As catleias e as Phalaenopsis amam, mas com o calor ele resseca e começa a quebrar, tá? A PET furada com reservatório de água embaixo. Os meus Catasetum fimbriatus amam, gente, amam. Tem muita gente que planta Phalaenopsis assim. Eu nunca plantei, mas eu acho até que dá certo, porque se ela gosta de vaso transparente, né? Então, existe também a opção da garrafa PET. O que eu nunca usei, eu já vi gente usando, tá, gente? Eu não uso e nunca usei. Sabugo de milho. Por quê? Gente, o sabugo, ele apodrece muito rápido. Fica muito bonito o plantio. Muito bonito, gente. Eu já vi gente plantando. Fica super legal. A raiz da orquídea gruda, mas ele apodrece muito rápido o sabugo de milho. E por fim, o pau podre. Quando eu comecei a cultivar orquídea, gente, a gente pergunta para um, pergunta para outro, pergunta para um, pergunta para outro. Muita gente fala assim, olha, a orquídea adora pau podre. Aí, quando eu comecei a cultivar, eu cheguei até a quebrar uns pedaços e plantar uma catleia. Ela não gostou. Mas sabe quem que gosta de pau podre, gente? Catasetum. Eu tenho um Catasetum plantado num vaso grande de barro, tá uma toceira. E lá eu coloquei pau podre picado
coloquei casca de pinos e carvão. Gente, o Fimbriatum amor pau podre, amor, tá? As outras orquídeas, que eu saiba, não gostam. Então, você tem a opção de amarrar em telha. Você tem, olha aqui, outra amarrada em telha. Essa Phalaenopsis num tronquinho. O cataceto em vaso de barro sem furo. E eu também já plantei com furo. Olha, gente, que está com haste. Por favor, gente, deixe o seu like no vídeo, que é importante, tá? E se não gostou, por favor, deixe o dislike. Mas deixe alguma coisa, tá bom? Tronquinhos, tá vendo? Cachepôs de madeira, barquinhas de madeira, olha. Tronquinho de Sansão do Campo. Uma Phalaenopsis lindíssima no tronquinho, que elas também gostam, viu, gente? Vasos de plástico, vasos de barro. Então, eu planto de vários jeitos as minhas orquídeas. Jangadinhas de madeira. Olha, gente, cada espetáculo. Então, eu planto plantio acoplado, olha aqui. Essa encíclia está no plantio acoplado. Elas gostam muito, mas eu planto cada orquídea de um jeito, gente. Tem gente que planta tudo no cachepô e dá certo. Tem gente que planta tudo em vaso de barro e dá certo. Tem gente que amarra tudo em tronco, tudo e dá certo. Para mim, eu acho mais fácil cada tipo de orquídea plantar de um jeito, entendeu? Eu gosto assim. Eu gosto de variar, eu gosto de plantios variados, principalmente as schillerianas, que gostam de mais umidade, eu ponho mais esfagno. As catleias que gostam de menos umidade, eu não ponho esfagno, ou ponho pouco esfagno. Tá certo, gente? Então, essas orquídeas bem grandes, eu planto nas cestinhas. E comprei aquele monte de cestinha, porque eu tenho que replantar essas meninas grandes aqui e vou fazer vídeo de replante para vocês, tá? Que elas não estão nem cabendo mais na cestinha, gente. Elas estão há 2 anos nessas cestas. 2 anos, acho que, ou mais, viu, gente? Ou mais. E a cestinha, como é de plástico, ela apodrece, não é? Pessoal, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem e gravarem. Aqui eu tenho uma encíclia num vasinho bem pequenininho no plantio acoplado. E aqui eu tenho uma brácia bem grande na cestinha que eu vou replantar. Ambas são de raízes finas, mas a raiz da encíclia é mais fina. Mas isso não importa, o que importa é o tamanho da orquídea. É como se você pegasse um bebezinho, né? Vamos dizer que a orquídea pequenininha seja um bebê. E você plantasse em cascas de pinos grandes. Então, você pega um sapato 35, 38 e coloca num bebezinho. E pega uma orquídea bem grande, igual essa daqui, robusta, num vaso bem grande e põe um sapatinho de bebê. Entendeu? Então, tudo é proporcional. O tamanho do vaso, o tamanho da orquídea, tá certo? Então, para cada tamanho de vaso e tamanho de orquídea, é um tamanho de cascas. Nessa cesta grande, eu ponho
pedaços maiores de casca de pinos e de carvão e de isopor. E ponho um pouco misturada no meio as pequenas. Num vaso pequenininho assim, se eu colocar 2 cascas grandes aqui, já ocupou o vaso. Então, eu preencho com pedaços pequenos. Tudo é proporcional. Desse jeito, você nunca mais vai esquecer o tamanho dos pedaços que você vai plantar as suas orquídeas, entendeu? Aí, por fim, o que eu faço com o substrato que eu tiro de uma orquídea, que eu vou replantar a orquídea? Esse é um esfagno que não está velho, que eu tirei de alguns catacétums que entraram em dormência. Eles tinham só 1 ano de plantado. O esfagno velho, que não esteja feio, tá, gente? Porque se tiver feio, você jogue fora. O que eu faço? Eu tenho 2 opções do esfagno velho. E vou falar para vocês aqui. O que você põe num prato com furo embaixo, para depois você pôr uma orquídea em cima que precisa de mais umidade. E vão nascendo esses matinhos, tá? Vão nascendo esses matinhos. Neste prato tem esfagno e chip de coco. Eu esqueci de falar para vocês aqui que eu não uso chip de coco, tá, gente? Eu não uso chip de coco no plantio das minhas orquídeas. O chip de coco, ele tem tanino. E dizem que para tirar o tanino tem que ferver. Então, gente, já é trabalho demais para mim. Eu não uso chip de coco, tá? Então, esse aqui é chip de coco que eu tirei de um vaso de orquídea e coloquei aqui. E ele segura umidade aqui. E nesses 2 pratos aqui tem esfagno velho, tá? Que eu deixo aqui perto das minhas vandas. Olha que espetáculo, gente. Então, eu deixo aqui embaixo, perto das raízes das vandas. E a casca de pinos que eu tiro de vasos que estão boas ainda. Eu misturo na terra. A segunda opção do esfagno, gente, é você misturar na terra para plantar orquídeas terrestres que gostam de mais umidade. Então, aquele esfagno, ou eu ponho num prato, ou eu misturo na terra para plantas que gostam de mais umidade, tá, gente? Então, aqui eu já tô com uma terra preparada para usar num plantio. Tem um pouco de esfagno aqui nessa terra, a minha mistura que eu faço sempre, e casca de pinos que eu tirei de um vaso que a casca estava boa ainda. Se a casca de pinos e o carvão estiverem muito velhos, eu jogo fora, tá? Jogo fora, jogo ali nas plantas de jardim, né? Nos canteiros ali. E quando tá boa, eu misturo na terra. Hoje eu não vou falar sobre a terra que eu planto as minhas terrestres. Num outro vídeo eu falo, tá bom? E aí, gostou do vídeo? Deixa o seu like, por favor. Compartilha no WhatsApp, no Facebook. Mas, por favor, fale para as pessoas abrirem o vídeo pelo link. Porque se você abrir o vídeo no WhatsApp sem ser pelo link, não conta a visualização para mim e para os outros YouTubers, tá certo? Então, a gente ganha com visualização, com você não pulando os anúncios e com você se inscrevendo no canal. Nós dependemos dessas 3 coisas. Se não abrir pelo link o vídeo, não conta como visualização pra gente. E aí é onde a gente fica muito triste com isso, né, gente? Então, um grande beijo, fiquem com Deus. Espero ter esclarecido muita coisa para vocês do que eu uso, do que eu não uso, como eu uso. E daqui para frente vocês vão ver
os meus vídeos de replante e clica aqui nessa minha playlist de substratos e replantes. Lá tem muito vídeo que eu mostro como eu lavo o esfagno, eu mostro como eu lavo a casca de pinos, eu mostro como replanto muita coisa, tá bom? Tchau, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.